Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor formador Cleverson Carlos Pereira e vou trabalhar com vocês a disciplina de Física para Ciências Biológicas. Essa disciplina ela está alocada no primeiro período do curso de Licenciatura em Biologia pela Universidade Aberta do Brasil. Ele é oferecido, ele é ofertado pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e vamos agora começar a segunda unidade desse curso, certo? Essa unidade 2, ela vai trabalhar com a mecânica 2. Ela vai um pouquinho mais além do que a parte de cinemática, ela começa a trabalhar já o trabalho mecânico, energia mecânica, também energia térmica. Então vamos ter essa noção do que é o trabalho mecânico. Como foi falado agora, vamos trabalhar, então a gente já tem um costume de usar essa expressão trabalho em diversas situações do dia. Fulano trabalhou muito hoje, o operário teve um trabalho difícil hoje, fulano trabalhou 12 horas hoje, enfim. Então essa palavra trabalho, esse termo é muito utilizado. E também ele é empregado na física, mas com um significado um tanto diferente, um pouco diferente do que a gente emprega no nosso dia a dia. Na física, o trabalho ele está associado à força, Ele está associado à força e não a corpos, Então a gente fala sempre que há um trabalho de uma força, Então sempre está associando o trabalho a uma força. Então, o trabalho de uma força, não o trabalho de um corpo. Nós temos também a questão do trabalho de uma força constante. Então, a gente tem trabalho de força variável, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e trabalho de uma força constante. No caso do trabalho de uma força constante, imagina que eu tenho um corpo de massa M que eu preciso deslocar ele de A para B. E a força que eu faço é exatamente nesse sentido da trajetória, de A para B. Então, nesse momento, eu falo que a força está paralela ao movimento, o possível movimento, e essa força ela está no sentido do movimento, no sentido da trajetória. Então, a gente fala que esse trabalho é um trabalho de uma força positiva, E detalhe que trabalho ele está muito associado, trabalho ele é associado, melhor, à força e ao deslocamento. Para ter trabalho, eu preciso ter força aplicada a um corpo. E para ter trabalho mecânico também, eu preciso ter deslocamento. Não adianta eu aplicar força e esse corpo não deslocar. Então não foi realizado o trabalho. Efetivamente, para ter trabalho, eu preciso ter força aplicada e o móvel tem que deslocar, o corpo tem que deslocar. Então, como eu estava falando, se essa força ela estiver paralela e no sentido do movimento, esse trabalho, então, a gente fala que é um trabalho positivo, Agora, se essa força ela for paralela ao movimento, porém ela é aplicada no sentido oposto ao movimento, ele deveria estar indo de A para... Ele está indo de A para B, mas a força é aplicada no sentido oposto, como está aí na figura 2, então esse corpo está fazendo um trabalho sim, mas é um trabalho negativo, um trabalho contrário ao movimento. Não podemos nos esquecer que a unidade de trabalho, quando a gente multiplica força pelo deslocamento, já que o trabalho é o produto da força pelo deslocamento, a unidade de força é Newton, Como a gente viu anteriormente no finalzinho da unidade passada. A unidade de força é Newton e de distância é metros. Então, Newton vezes metro vai dar o quê? Joule. Então, no sistema internacional, a unidade de energia é Joule. A gente utiliza muito também para energia caloria, quilocaloria, mas no sistema internacional é o Joule. Então, quando a força ela favorece o deslocamento, a gente fala que o corpo ele vai realizar um trabalho, Então, tem um corpo deslocando e essa força aplicada ela favorece o deslocamento. Eu falo que esse trabalho é positivo, o trabalho motor. Quando a força é aplicada no sentido contrário ao movimento, como foi falado, o trabalho é negativo. A gente chama ele de trabalho resistente, certo? Trabalho motor, trabalho positivo, trabalho resistente, trabalho negativo. Também, uma outra situação que a gente poderia falar que a gente tem trabalho positivo ou negativo é um corpo em queda livre, Quando um corpo ele é abandonado, ele naturalmente ele cai. Então, ele está a favor do movimento. Então, esse trabalho ele é positivo. Quando um corpo, a gente pega um corpo e vai lançar ele para cima, é natural ele subir? É natural ele subir, como ele é natural descer, Quando a gente solta o objeto, ele naturalmente desce. Mas naturalmente ele sobe? Não. Então esse trabalho na subida ele é um trabalho resistente, é um trabalho negativo. Já o trabalho na descida é um trabalho motor,
visto que ele naturalmente ele ocorre. Então nós devemos observar as seguintes questões inicialmente sobre trabalho. Primeiro, o trabalho é sempre de uma força, não é de um corpo, é de uma força. O trabalho é realizado num deslocamento entre dois pontos, ou seja, para ter trabalho eu preciso ter deslocamento. O trabalho é uma grandeza escalar, não falei isso, mas assim, o trabalho é uma grandeza escalar, ele não precisa de módulo, ele precisa somente do módulo acompanhado da sua unidade, ele não precisa de direção nem sentido. Então eu não preciso falar assim, uma pessoa realizou um trabalho de 12 joules. Eu não preciso falar que é 12 joules para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Eu já sei que ele gastou de energia 12 joules. Pronto, acabou. Então isso é uma grandeza escalar. Também o trabalho ele depende do referencial. Dependendo do referencial, ele pode ser positivo, e dependendo do referencial, ele pode ser negativo. Também o trabalho é positivo quando a força favorece o deslocamento. O trabalho é negativo quando a força não favorece o deslocamento, se opõe, pelo contrário, ao deslocamento. Temos aí até duas figuras. A primeira, um carro puxando uma carrocinha, certo? Então a força que ele faz nessa carrocinha é a favor do movimento, então a força motor, um trabalho positivo. Já no segundo, a gente pensando uma pessoa tentando puxar uma caixa, então existe um atrito que impede o deslizar dessa caixa. Então a gente fala que essa força nesse sentido oposto é chamado de força resistente, que no caso é a força de atrito, né? Ela é uma força resistente ao movimento, né? Então é uma força que realiza um trabalho negativo, tá ok? Dando continuidade, né? A gente vai agora falar um pouquinho de trabalho de uma força constante, porém não paralela, certo? A gente viu antes paralela e agora o trabalho de uma força constante não paralela ao deslocamento. Então, se vocês observarem, eu tenho uma figura aí onde o corpo está saindo de A e indo para B, na horizontal. A força que foi aplicada, ela não está na horizontal, ela não é paralela ao movimento, ela está inclinada, tá vendo essa força F inclinada? Então essa força, na verdade, ela precisa ser decomposta, eu preciso trazer ela para o eixo X, eu preciso trazer ela uma decomposição exatamente com a força paralela. Aí eu consigo calcular o trabalho. Neste caso, essa força a gente vai chamar ela de força Fx, né? Ou FTI, que é a força que vai realizar o trabalho, certo? Nesse momento, esse FTI, que seria o Fx, ele é uma projeção dessa força F, uma projeção ortogonal, né? Então, se a gente perceber, forma um triângulo retângulo aí. A gente pensando nas relações trigonométricas do triângulo retângulo, essa força F aí é a hipotenusa, né? O maior lado do triângulo retângulo. Em relação a esse ângulo θ, FT é o cateto adjacente. E a gente sabe que a função cosseno, ela traz o cateto adjacente. Cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente aí é FT, então cosseno do ângulo é igual a FT sobre a hipotenusa, que é F. Já que eu quero FT, que é o cateto adjacente, a hipotenusa, que é F, passa para o lado de lá, multiplicando quem? O cosseno do ângulo. Então a força FT é a força F vezes o cosseno do ângulo. Então depende do cosseno. Então, quando eu jogo na fórmula lá que trabalha igual a força vezes deslocamento, essa força aí é a força FT, a projeção dela. Então, trabalho é igual a força FT vezes o deslocamento. Como FT é força vezes o cosseno, então vai ficar então que o trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Na verdade, sempre tem um cosseno do ângulo, né? Mas quando ela é paralela, imagina só, dois corpos com a força sendo paralela ao movimento. Todos dois, o movimento está para direita e a força foi aplicada também para a direita, certo? Se o movimento está para a direita e a força foi aplicada para a direita, qual o ângulo entre elas? 0, né? E cosseno de 0 é quanto? 1. Então, força vezes deslocamento vezes cosseno de 0, que é 1, vai dar força vezes deslocamento. Se tivesse no sentido oposto, então vai ser força vezes deslocamento vezes cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. E o trabalho da força paralela contrária ao movimento, né,
é negativo, então vai ficar força vezes deslocamento vezes cosseno de 180, que é menos 1. Então vai ficar menos força vezes deslocamento. Neste caso aí, o ângulo não é zero e não é 180. Então esse ângulo é um ângulo qualquer, 30 graus, 45, 60. Aí eu tenho que aplicar, porque o cosseno de 0 e de 180 é que é 1 e menos 1. O restante tem valores diferenciados, tá bom? Então a gente tem que aplicar. Ângulo diferente de 0 e 180 não é paralelo, então tem que fazer trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado. Temos até uma situação aí que é exatamente quando... Só um minutinho, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essa situação aí, onde eu tenho uma força inclinada, né? Quando eu projeto ela vai estar formando, nesse primeiro, né, figurar, né, ela vai estar a favor do movimento, né? Então esse trabalho é motor. Já na outra, eu já tenho, na hora que eu vou projetar ela, a projeção dela sobre o eixo X vai dar no sentido contrário ao do movimento. Então ela já vai ser uma força resistente, apesar de ser inclinada, não paralela, ela é uma força resistente. Agora, o interessante é que de 0 até 90 graus o cosseno é positivo, né? E de 90 ele já é zero, e a partir de 91 ele já é negativo. Então, exatamente, se a gente pensar ali, ó, na projeção, o trabalho realmente vai ser positivo. De 0 a 90 ele vai dar um valor positivo. E de 90 em diante, né, até 180, esse valor é o quê? Negativo. Por isso que tem trabalho motor positivo, de 0 a 90, e trabalho resistente acima de 90. Está vendo a angulação? Ó? Em relação ao deslocamento até a força F na figura B, nós temos aí um ângulo acima de 90 graus, por isso que ele fica negativo. Agora, o interessante é que também, se a gente for pensar que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, cosseno de 90 é zero. Então, toda vez que eu tiver uma força perpendicular ao deslocamento, o trabalho é nulo. Porque qualquer valor de força vezes qualquer valor de deslocamento vezes cosseno de 90, que dá zero, vai dar tudo zero. Então, coloquem na cabeça de vocês, forças perpendiculares não realizam trabalho, tá bom? Aí, por exemplo, a gente tem a força normal, né, que é aquela força de reação, ela faz 90 graus com o plano. Então, o trabalho da força normal sempre vai ser nulo. O trabalho da força peso, neste momento, a força peso está fazendo 90 graus em relação ao plano de movimento. Também o trabalho da força peso é nulo. Quer ver uma situação? Imagina você colocou um objeto, de repente um copo, certo? Sobre a mesa. Colocou o copo sobre a mesa. A força, o peso desse copo aqui, ele exerce uma força sobre o plano, né? Engraçado que mesmo a força está sendo aplicada aqui, esse corpo não está movimentando. Ou seja, para ter trabalho não tem que ter deslocamento também? Além da força, que nesse caso é a força peso, tem que ter o deslocamento. Então esse corpo não desloca, então a força peso não realiza trabalho, porque para ter trabalho tem que ter deslocamento, e a força peso, o deslocamento dela só pode ser na vertical. Neste caso, esse plano impede esse deslocamento, porque a força peso forma 90 graus. Já na outra situação a gente tem, na terceira situação, a força centrípeta. A força centrípeta também forma 90 graus com a possibilidade de deslocamento, né, que é na velocidade tangencial. Então, a força centrípeta também, o trabalho dela é nulo, ela não realiza trabalho, porque ela é perpendicular à possibilidade de movimento, certo? O trabalho também, ele pode ser calculado além de ser calculado por essa fórmula, trabalho igual a força vezes deslocamento, vezes cosseno do ângulo. Eu só posso usar aquela equação, aquela fórmula, se o trabalho for de uma força constante, for gerado por uma força constante, independente se ela é paralela ou não. Se a força for constante, eu posso usar aquela fórmula. Trabalho igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Agora, quando a força é variável, eu não posso usar aquela fórmula. Então, a saída que a gente tem é calcular a área do gráfico de força versus deslocamento. Por quê? Porque a área do gráfico de força versus deslocamento é exatamente igual ao trabalho realizado. Então, se a força for constante, eu posso usar a fórmula, eu posso calcular a área do gráfico. E se a força for variável, no caso aí na segunda figura, a gente tem uma força que ela vai aumentando no decorrer do tempo, né? No decorrer do deslocamento, a força vai aumentando. Neste caso, ela é uma força variável. Eu não posso usar aquela fórmula. Eu sou obrigado a fazer o quê? A minha saída que eu tenho é calcular a área desse gráfico.
A área desse gráfico, na verdade, ela é igual ao trabalho realizado, certo? Vamos dar uma paradinha aqui. Pois então, como exemplo de uma força constante, né, a gente tem aí o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso é um exemplo de força constante, né? A gente vê que dentro da atmosfera terrestre, né, a gente tem uma força gravitacional, né, que atua sobre os corpos. Essa força a gente chama ela de força-peso, força da gravidade, e ela é constante, né, essa força na atuação sobre os corpos. Inclusive gera uma aceleração, né, que é a aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A gente tem aqui uma situação que é exatamente como é que eu calculo o trabalho da força-peso. Né? A gente sabe que trabalho é igual a força vezes deslocamento. Nesse caso, a força que a gente está trabalhando agora é a força-peso. Aprendemos lá na dinâmica que força, né, é a massa vezes a aceleração. Força é massa vezes aceleração. E a força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então é mg. Então o trabalho da força-peso vai ser o quê? Massa vezes gravidade vezes altura. Ou seja, o trabalho da força-peso então depende da massa do corpo. Quanto maior a massa do corpo, maior o trabalho realizado por esse corpo, né? O trabalho do peso desse corpo. E quanto maior a altura também, maior será o trabalho realizado. Então a altura ela é fundamental para determinar o valor do trabalho. E o trabalho da força-peso também ele pode ser positivo ou negativo, né? A gente vai verificar isso. O trabalho da força-peso, quando o corpo está deslocando para baixo, ele está a favor da gravidade, naturalmente ele cai. Então o trabalho da força-peso aí é positivo, é um trabalho motor. Ele está a favor da aceleração da gravidade, né? A favor do movimento. Quando um corpo é arremessado para cima, ele está no sentido contrário ao natural. Então, se esse corpo ele foi jogado para cima, a força, peso nesse momento do movimento de baixo para cima é um trabalho negativo, certo? Então, trabalho positivo, de cima para baixo. Trabalho negativo, de baixo para cima. Então, descendo, o corpo faz um trabalho da força-peso positivo. Subindo, o corpo faz um trabalho da força-peso negativo, certo? E também o trabalho da força-peso não depende da trajetória, gente. Ele não depende da trajetória, porque imagina que um corpo de massa M ele desloca 6 metros para baixo. Então, qual é o trabalho da força-peso desse corpo de massa M para deslocar 6 metros para baixo? Imagina que esse corpo de massa M tem 2 quilos. Então, o trabalho da força-peso, massa, 2 kg, vezes a gravidade local, vamos colocar que seja 10, então 2 vezes 10, 20, vezes o deslocamento da altura, né? Que é 6 metros que a gente falou. Então, 2 vezes 10, 20, vezes 6, 20 vezes 6 vai dar os 120 joules, que é a unidade de trabalho. Então, 2 vezes 10, 20, 20 vezes 6, 120 joules. Esse é o trabalho. Então, esse corpo deslocou de uma altura de 6 metros e veio direitinho para o solo, em linha reta. Agora, se esse corpo tivesse saído dos mesmos 6 metros e movimentado 6 metros para baixo, porém descendo uma escada, certo? Fazendo uma curva, imagina que ele foi arremessado, ele desceu, mas fazendo essa curva, ele não vem em linha reta, ele fez uma meia parábola. Ou seja, gente, o trabalho é o mesmo, o trabalho ele não depende da trajetória. O trabalho ele é independente da trajetória, ele só depende de quem? Da altura, tá bom? Então fique ligado nisso aí, se tiver questões desse tipo, o trabalho não depende da trajetória, e sim da altura. Nós temos aí também, pessoal, o trabalho de um exemplo, né, a gente vai começar a falar também de força variável. A gente falou de força constante, né, um exemplo de força constante que é a força-peso. Agora a gente vai falar um pouquinho de uma força variável que vai gerar um trabalho de uma força variável. Nós temos um exemplo que a gente trabalha muito no dia a dia, que é a força elástica. A força elástica ela não é constante, ela é variável. Por que ela é variável? Porque a força elástica ela depende da deformação da mola. Então a força elástica ela vai existir em uma mola, em um tecido elástico, enfim. Então ela precisa da deformação da mola. Neste caso aí a gente tem a força elástica, ela depende de uma constante elástica,
que é K, vezes a deformação da mola. Então, a força elástica ela depende de como a mola for feita, né, de quais são as propriedades dessa mola, né, que gera uma constante elástica, vezes o deslocamento da mola. Então, normalmente, olha para você ver para a figura aí, o corpo ele fica numa posição de equilíbrio, né? A gente fala que é a ausência de força atuante, força elástica atuante. Quando esse corpo é deslocado, né, ele é esticado, automaticamente gera uma força. Quanto mais eu estico, maior é essa força. Pensa uma força, um arco e flecha, né? Quanto mais a gente aumenta essa deformação do elástico, né, do arco aqui, do elástico do arco, maior é o arremesso da flecha, certo? Então a força elástica ela depende da deformação. Quanto maior a deformação da mola, do elástico, maior é a força elástica. E nós vamos falar daqui a pouquinho então sobre o trabalho dessa força elástica, tá bom? Dando continuidade, né, a gente tem aí o trabalho da força elástica, que é um exemplo de força variável. Vimos lá um exemplo de força constante, que é a força peso. Agora, um exemplo de força variável, que é a força elástica. Então, qual é o trabalho da força elástica? Então, para calcular o trabalho da força elástica, a gente não pode usar a fórmula trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Por que eu não posso, professor, usar essa fórmula? Porque essa fórmula, na verdade, ela é utilizada para força constante. E o trabalho da força elástica não é gerado por uma força constante. A força elástica é variável. Vimos logo, né, no slide passado. Então, a força elástica, como pelo fato de ser variável, a gente não pode usar essa fórmula. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular a área do gráfico. Então, imagina só que eu tenho um gráfico de força elástica versus a deformação da mola, versus o deslocamento. Então, a força gerada é uma força variável, ela vai aumentando à medida que a deformação ocorre, né? E se a gente faz uma projeção aí, calcula essa área, é uma área de um triângulo, né? Área do triângulo. Qual a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. A base aí é x. A altura é a força elástica. A força elástica é kx. Então a área então vai ser x vezes kx dividido por 2. X vezes kx é kx ao quadrado, dividido por 2. É isso aí. Essa é a fórmula do trabalho da força elástica. O trabalho da força elástica é kx ao quadrado sobre 2. E o trabalho da força elástica também pode ser positivo ou negativo. Vamos ver quando ele é positivo ou negativo? O trabalho da força elástica ele vai ser positivo quando? Pensa um pouquinho. É natural um corpo sair da posição de equilíbrio e ser esticado? Ou sair da posição de equilíbrio e ser comprimido? Não, não é natural. Natural é você esticar esse corpo. Quando você libera ele, naturalmente ele faz o quê? Retorna para a posição de equilíbrio. Comprimir esse corpo, naturalmente quando eu solto ele, ele volta para a posição de equilíbrio. Então, sair da posição de equilíbrio não é natural. Voltar para a posição de equilíbrio é natural. Então, o trabalho da força elástica ele é positivo para retornar à posição de equilíbrio, no sentido da posição de equilíbrio, no meiozinho ali, e é negativo. O trabalho da força elástica é negativo para sair da posição de equilíbrio, tanto na compressão quanto na expansão da mola, certo? Por isso que a figura aí mostra a posição de equilíbrio. Na figura B a gente tem um trabalho positivo porque o corpo está voltando para a posição de equilíbrio, está saindo da posição A e voltando para a posição de equilíbrio, certo? E o trabalho também continua sendo positivo se ele sai da posição negativa, né, lá do A e está voltando para a posição de equilíbrio. Agora, se ele está fazendo o contrário, se ele está saindo da posição de equilíbrio, então ele já é um trabalho negativo, tá bom? Potência. O que é potência? A potência, na verdade, ela mede a rapidez com que um corpo realiza um trabalho. Um determinado trabalho está sendo realizado. Qual é a rapidez desse trabalho? Quanto mais rápido e quanto maior o trabalho, maior é a potência, certo?
Então, potência está relacionado ao trabalho realizado e à rapidez com que esse trabalho efetivamente é realizado. Então, para a gente entender, então, potência é trabalho sobre o tempo. Quer ver? Ó, vamos entender um pouquinho. Imagina só que eu tenho uma situação aqui, Maria e Isabel, duas pessoas, a Maria e a Isabel. Maria lava 20 copos, Maria lava 20 copos em 5 minutos. Porém, Isabel lava 30 copos em 5 minutos. Quem é mais potente, Maria ou Isabel? Ah, Isabel. Por quê? Porque ela lava 30 copos, enquanto a Maria só lava 20. Então, ela realiza um trabalho maior. No mesmo tempo, 5 minutos, uma lava 20 e a outra 30. Então, quem lava mais, realizou um trabalho maior, é mais potente. No caso, Isabel. Maria, revoltada com isso, começa a treinar a lavar copos. Aí agora ela começa a lavar também 30 copos. Porém, Isabel lava 30 copos em 5 minutos e a Maria agora passou também a lavar 30 copos, porém em 3 minutos. Quem é mais potente? Agora a Maria é mais potente, porque ela realizou o mesmo trabalho que a Isabel, 30 copos, lavando 30 copos, porém em menos tempo. Ela gastou apenas 3 minutos, enquanto Isabel gastou 5 minutos. Ou seja, trabalho. Quanto maior o trabalho, maior a potência, e quanto mais rápido, quanto menos tempo se gastar para realizar esse trabalho, também maior será a potência, então, do corpo, certo? De quem está realizando o trabalho. Então, a eficiência de uma máquina é medida pelo trabalho da sua força em relação ao tempo de realização. Isso é a definição de potência. Agora, potência. Qual a unidade de potência? A unidade de trabalho é joules. Unidade de tempo no sistema internacional é segundos. Joule por segundo é a unidade de potência. Só que a gente vai chamar joule por segundo, sabe de quê? De watts. Então, o que é watts? É exatamente você colocar lá 200 joule por segundo, você vai colocar o quê? 200 watts. Aí nós temos os múltiplos e submúltiplos, que a gente usa muito, né? O kilowatts, que é 1000 watts, o megawatts, que é 1 milhão de watts, é 10 elevado a sexta, e o gigawatts, que é 10 elevado a nona, né? Que é 1 bilhão de watts. Também outras unidades que não está atrelada ao watts, mas existe a correspondência, né? Correspondência é o cavalo a vapor, o CV, e o horsepower, que é o HP. Um cavalo a vapor, principalmente carros, né? A gente trabalha muito com motores de carro, com potência em CV, exatamente porque um CV é igual a 735,5 watts. Então, imagina um carro de 120 cavalos, né? 120 CV. Então, qual é a potência dele? 120 vezes 735,5 watts. Também tem o HP. O HP, o horsepower, é um HP igual a 745,7. Certo? Também para a gente relacionar da potência, a gente tem o rendimento, né? O que é o rendimento? O rendimento nada mais é que a potência útil dividida pela potência total. E é a relação entre a potência utilizada e a potência total fornecida pela máquina. Imagina que tem um secador de cabelo que lá na tarjetinha dele está falando que ele é um secador de cabelo de 1000 watts. Porém, na hora que ele vai realizar o trabalho, que é escovar um cabelo, ele só trabalha com 600 watts. Ué, lá na tarjeta, né, tá dizendo que ele é um secador de 1000, porém, efetivamente, ele só trabalha 600. Então, qual o rendimento dele? Vai ser 600 dividido pela potência total, que é 1000. O rendimento dele, então, vai ser o quê? De 60%, né? 0,6 vezes 100. Então, o rendimento vai ser de 60%. Era para ele render 1000, ele só rende 600 watts. Então, o rendimento dele é de 60%, certo? Energia cinética, né? O que seria energia cinética? A energia cinética é energia relacionada à velocidade de movimento. Então, se tem um corpo movimentando, se ele movimenta, ele tem velocidade. Então, se ele tem velocidade, ele tem energia atrelada a essa velocidade. A gente pode ver que um corpo, por exemplo, imagina um carro a 100 km por hora, imagina numa reta, e de uma hora para outra a gente coloca ele no ponto morto.
Será que no momento que a gente coloca o carro no ponto morto, ele para automaticamente? Tá ali a 100 km por hora, colocando no ponto morto. Esse carro ele vai continuar em movimento, não é? Por um determinado tempo, ele para devido à ação do atrito, né? E à resistência do ar. Então a velocidade vai diminuindo até ele parar. Mas ele continua, ele permanece em movimento. Mas por que ele permanece em movimento? Porque ele tem energia acumulada devido à velocidade, que é a energia de movimento, que a gente vai chamar ela de energia cinética. Então a energia cinética, ela é de fato essa energia atrelada a esse movimento. Por exemplo, eu tenho um corpo aí na figura, né? A gente tem um corpo na posição A, que ele vai para a posição B, né? Ele desloca para a posição B, então ele vai de A para B. Por que ele desloca exatamente de A para B? Porque ele tem energia acumulada em função da sua velocidade. Necessariamente pode ter ou não força sendo aplicada, porque se ele já estiver em movimento, né, ele já tem energia em função da velocidade ali, certo? Claro que se ele tiver força aplicada também, maior, se ele tem força aplicada, a gente vai ter uma aceleração. Se ele tem uma aceleração, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, a possibilidade de energia cinética aumentar também existe, porque a energia cinética depende da velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Nós temos aí uma dedução, né, sobre o teorema da energia cinética, que basicamente ele vem da equação de Torricelli, que a gente viu na unidade passada. A equação de Torricelli é aquela que a gente não usa o tempo, lembra? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. O que a gente faz aí? A título da gente chegar nesse teorema, a gente isola a aceleração. Se a gente isola a aceleração, vai ficar VB ao quadrado menos VA ao quadrado, né, quando o VA passar para o lado de lá, e o 2 vezes o deslocamento desce. Então, 2 vezes o deslocamento desce. Então, a aceleração ficou VB ao quadrado menos VA ao quadrado, dividido por 2D, ou 2 vezes a distância. Aí a gente pensando assim, que a fórmula da força, né, segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, força é igual a massa vezes aceleração. No lugar da aceleração, a gente substitui por essa aceleração deduzida da equação de Torricelli, vai ficar então m vezes VB ao quadrado menos VA ao quadrado sobre 2D. Propriedade distributiva da multiplicação, m vai multiplicar cada termo do lado de lá. Então, vai ficar aqui a força, né? Então, no caso, vai ficar massa vezes VB ao quadrado sobre 2D e massa vezes menos VB ao quadrado, voltando, força resultante é igual a massa vezes aceleração. No lugar da aceleração, a gente colocou VB ao quadrado menos VA ao quadrado sobre 2D. Esse D, se a gente pega ele propositalmente e joga ele para o lado de lá, vai ficar força vezes deslocamento é igual a M, que multiplica VB ao quadrado menos VA ao quadrado sobre 2. Quem é força vezes deslocamento? Não é o trabalho? Então a gente pode falar que força vezes deslocamento, que é o trabalho, vai ser igual a quem? M que multiplica quem? VB ao quadrado sobre 2, menos M que multiplica MVA ao quadrado sobre 2. Quem é esse MVB ao quadrado sobre 2? MVB ao quadrado sobre 2 e MVA ao quadrado sobre 2. É a energia cinética, gente. A energia cinética, ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. No ponto A, que era no ponto inicial, a energia cinética é mVA ao quadrado sobre 2. No ponto B, onde a velocidade ela foi aumentada, né? Nesse exemplo que a gente estava trabalhando, a energia cinética final vai ser mVB ao quadrado sobre 2. Quem é o trabalho? A gente pode calcular então o trabalho, já que força vezes deslocamento é igual à variação da energia cinética, então eu posso falar que trabalho, então, resultante é igual a quem? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Ou seja, trabalho, então, é igual a variação da energia cinética. Olha para você ver, tem mais uma maneira de calcular o trabalho. Posso calcular o trabalho, a gente aprendeu, o trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, isso se a força for constante. Posso calcular o trabalho também através da área do gráfico de força versus deslocamento, principalmente nas situações em que a força não é constante. E agora a gente tem mais uma maneira de calcular o trabalho. O trabalho é igual a variação da energia cinética. Então, o trabalho é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Beleza? Esse é o teorema da energia cinética.
A energia potencial gravitacional, ela também é um exemplo de energia mecânica, né? Energia cinética é energia mecânica e energia potencial também é energia mecânica. Na verdade, a energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial. Agora, a potencial ela pode ser gravitacional ou elástica, certo? Então vamos lá, energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial. E a potencial pode ser de origem gravitacional ou elástica. Enquanto a energia cinética é a energia de movimento, né, relacionada à velocidade, a energia potencial está relacionada à posição. Naquele ponto, qual a energia, qual a capacidade que o corpo tem de se movimentar? Ou seja, qual a energia que ele tem? Então, dependendo, quando a gente fala de energia potencial gravitacional, eu estou falando da energia que ele tem em relação à altura. Dependendo da altura, ele tem uma capacidade maior ou menor de movimentar. Por exemplo, um corpo a 1 metro de altura, ele consegue atingir uma velocidade ao chegar ao solo. Se ele tiver a 2 metros de altura, essa velocidade que ele vai atingir ao solo vai ser maior. Se ele tiver a 3, maior ainda. Então, ele tem energia acumulada dependendo da posição, por isso que é energia potencial. Em função da altura, energia potencial gravitacional. Então, quanto maior a altura, maior é a energia acumulada naquele ponto. Por isso que a gente fala que a energia potencial gravitacional é a força peso vezes a altura. Ou seja, a energia potencial gravitacional é mgh. Então, observe, energia potencial gravitacional mgh é semelhante ao trabalho da força peso, né? Só que o trabalho da força peso é energia gasta, pode ser positiva ou negativa. Já a energia potencial gravitacional é a energia que ele tem acumulada naquela posição para poder realizar trabalho. Então, energia potencial gravitacional é a energia que ele tem, dependendo da posição, da altura que ele tem, que ele está, né, desculpe, para realizar o trabalho, certo? Da força-peso. A energia potencial elástica é outra energia mecânica. Na verdade, energia mecânica é energia cinética mais potencial. A potencial pode ser gravitacional e pode ser elástica. Por que energia potencial elástica a gente pode falar que ela é potencial? Porque ela depende também da posição. Dependendo da posição que o corpo está, né, na deformação da mola, se a mola está mais deformada ou menos deformada, a energia, o corpo vai ter mais ou menos energia para realizar um trabalho. Exemplo, o estilingue. Estiquei o estilingue. Se eu esticar o estilingue 10 centímetros, eu vou ter uma força elástica e naquele ponto eu tenho uma energia acumulada para disparar um projétil. Se eu deformo ele 20 centímetros, o que aconteceu? Eu dobrei, né, a deformação da mola, eu vou ter mais energia acumulada aqui. Ou seja, a energia potencial elástica, ela depende da posição que o elástico está, da deformação da mola. Por isso que a gente fala que a energia potencial elástica, né, ela vai ser kx² sobre 2. Né? Ela é semelhante ao trabalho da força elástica, porém o trabalho da força elástica é energia, é o trabalho que já foi realizado. A energia potencial elástica é a energia que o corpo está naquela posição, né, de deformação. Naquela posição de deformação, ele tem energia para realizar um trabalho. Então, a energia potencial elástica é kx² sobre 2. Não esqueçam disso, tá ok? Pois então, gente, a gente vai tentar devido ao tempo ser curto, né, a gente só tem pouco tempo para apresentar um conteúdo extenso, a gente vai fazer pelo menos uns 4 exemplos para a gente tentar entender um pouquinho como é que funciona a aplicação, né, da questão da energia mecânica, cinética, potencial e trabalho. Então vamos lá, exemplo 1. Determine a energia cinética de uma bola de tênis de massa de 200 gramas num serviço com velocidade de intensidade de 55 metros por segundo, tá? M vezes S elevado a menos 1 metros por segundo, ou seja, 198 km por hora. Então imagina só, qual a energia cinética dessa bola de 200 gramas, qual a energia que ela acumula no momento que ela tem uma velocidade de 55 metros por segundo. Então vamos ver. Primeira coisa que eu preciso lembrar é que 200 gramas não é unidade de
massa no sistema internacional. Unidade de massa no sistema internacional é quilograma. Então, nesse momento, 200 gramas, se eu for transformar para quilograma, eu tenho como 1.000 gramas, né? 1 quilograma. 1.000 gramas é igual a 1 quilograma, então 200 gramas é igual a 0,2 quilogramas. Então, para transformar de gramas para quilograma, precisa dividir por 1.000. 200 dividido por 1.000, 0,2 quilogramas. Então, energia cinética. Energia cinética a gente sabe que é mv ao quadrado sobre 2. A massa, então, em quilograma é 0,2, né? Que é 0,200 ou 0,2. A velocidade da bola é 55 metros por segundo, então vai ficar 55 ao quadrado. Então, 55 ao quadrado vezes 0,2 dividido por 2, a gente vai achar um total de 303 joules. Então, essa é a energia acumulada por essa bola. Então, basicamente é essa aplicação. Massa em quilograma vezes a velocidade em metros por segundo ao quadrado, tá? Dividido por 2, a gente acha a energia acumulada por essa bola. Então, essa bola ela tem essa energia quando ela está com essa velocidade. Exemplo 2. Temos aí um bloco de massa igual a 1 kg, encontra-se preso sobre uma mola vertical que está deformada 10 centímetros com relação à sua posição de equilíbrio. Após o bloco ser solto, ele é arremessado verticalmente para cima, sendo o sistema livre de força dissipativa e a constante elástica da mola equivalente a 50 newtons por metro, determine a altura máxima que o bloco alcançará em centímetros. Então, pensa um pouquinho. Uma mola foi deformada, né? Sobre essa mola tem um corpo. Ela deformou 10 centímetros. Então, ela acumulou energia ali. Quando a gente soltar essa mola, ela vai pegar esse corpo de massa M e vai fazer o que com ele? Jogar ele para o alto. Então, a gente apertou ali, deformou a mola e automaticamente essa mola, então, acumulou energia ali. Que energia que ela acumulou? Energia potencial gravitacional. Quando eu solto essa bola, essa mola, né, ela vai soltar esse corpo para o alto, esse corpo vai espirrar, vai subir. Quando ele atingir a altura máxima, ele acumulou lá em cima o quê? Energia potencial gravitacional. Então, energia potencial elástica, ela transformou em energia potencial gravitacional. Aí não foi à toa que falou que fala aí que sendo o sistema livre de forças dissipativas, ou seja, a gente não vai ter perda. Toda energia potencial elástica ela vai ser transformada em energia potencial gravitacional. Então, por isso que igualou lá no início da resolução do exercício, né? Energia potencial elástica igual a energia potencial gravitacional. Energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2, né? E energia potencial gravitacional é mgh. Fala que a constante elástica da mola é 50 newtons por metro. Ok, 50. O K vale 50. A deformação da mola foi de 10 centímetros. Porém, eu não posso deixar em centímetros porque minha constante elástica da mola está em newton por metro. Então, 10 centímetros em metros é 0,1. Então, ficou 50 vezes 0,1 ao quadrado dividido por 2. Que é igual a massa. Esse corpo que vai ser arremessado, ele tem 1 kg. Vezes a gravidade local, que é 10, né? Vezes a altura. Então, a gente consegue descobrir a altura agora. Então, vai ficar 0,1 ao quadrado é 0,01. Vezes 50, 0,05. 0,05 dividido por 2, 0,1 ao quadrado, 0,01. Vezes 50, 0,5. Dividido por 2, 0,25. 1 vezes 10, 10. Então, ficou 0,25 é igual a 10H. Então, H vai ser igual a quanto? 0,25 vezes 10. Então, a altura que ele vai alcançar é de quanto? 0,025 metros, ou seja, 2,5 centímetros. O que a gente pode chegar à conclusão? Quanto maior é a deformação da mola, se a deformação da mola não fosse apenas 10, fosse 20, 30, 40, 50 centímetros, com certeza a altura atingida seria o quê? Bem maior, tá bom? Então, fiquem atentos aí. Exemplo 3. Um bloco de massa igual a 7 kg é levantado a uma altura de 10 metros. Calcule o trabalho realizado pela força-peso, sabendo que a gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado. Basicamente o quê? O que eu tenho que saber? Que o trabalho da força-peso é mgh. Só que ele está sendo levantado, ele vai ser levantado. Então, ou seja, o trabalho da força-peso para subir é natural? Não, então esse trabalho vai ser negativo. Por isso que aparece o negativo aí. A massa desse corpo está em quilograma? Tá, 7 quilos.
Então, massa é 7. Gravidade, 10. E a altura que ele foi levantado? 10 metros. Então, 10 vezes 10, 100 vezes 7, 700 joules. Então, o trabalho da força-peso, para se levantar esses 7 quilos aí, 10 metros, né? Para se levantar 10 metros, esses 7 quilos vai ser de 700 joules negativo, porque para cima o trabalho da força-peso é negativo. Quarto exemplo, a força F de módulo de 30 newtons atua sobre um objeto formando um ângulo constante de 60 graus com a direção do deslocamento. Dado seno de 60 igual a raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 igual a meio. Se o objeto desloca 10 metros, qual o trabalho realizado pela força F em joules? Trabalho da força. Essa força... Trabalho da força é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. A força aplicada foi de 30 newtons. Porém, por que eu coloquei o cosseno do ângulo aí? Exatamente porque a força ela não foi aplicada na paralela ao movimento, e sim com essa angulação de 60 graus. Então, força 30. O deslocamento falou que foi de 10 metros. E o cosseno do ângulo de inclinação, que é de 60 graus, é igual a meio. Então, 30 vezes 10, 300, né? Vezes meio, 150 joules. Esse vai ser o trabalho realizado por essa força aí, que está inclinada a 60 graus. Gente, muito obrigado por enquanto. Essa nós encerramos aqui a unidade 2. Nosso tempo agora extrapolou, certo? E é isso. Bons estudos na unidade 2 e a gente aguarda vocês na unidade 3. Um abraço, beijo para todos.